Alô, gente, tudo bem? Eu aqui estou sozinha hoje. O Daniel está gozando de umas férias merecidas, então eu preciso saber se vocês estão ouvindo, se entrou direitinho, que eu tive que fazer tudo sozinha. Então, se puder colocar aí, digitando aí, dizendo, não, está tudo bem, estamos vendo você, estamos ouvindo. Por favor, pode ir colocando aí para eu poder ter certeza de que está tudo ok. Vamos lá. Deixa eu perguntar aqui. Ah, tá ótimo, então. Nilton, tá ok, então, né? Joia, que bom. Muito obrigada, gente, pela presença novamente aqui no nosso estudo virtual, tá? Eu vou me acostumando aqui para ver na câmera lá. Vamos participar, então. Vamos começar o nosso estudo da noite fazendo a nossa prece. Hoje vai ficar tudo por minha conta. Prece inicial, estudo e prece final, tá? Vamos, então, aproveitar esses momentos para elevar o nosso pensamento e agradecer mais uma vez a espiritualidade amiga pela oportunidade de aqui estarmos reunidos, ainda que virtualmente, para fazer o nosso estudo da noite. Que Jesus, nosso Mestre amado, sempre conosco, nos permita dar conta da nossa tarefa, sermos claros e objetivos na nossa fala e que os espíritos amigos, companheiros da nossa casa, protetores do nosso SEGEM, que possam também nos amparar a todos nessa noite. Que assim seja. Tudo bem? Obrigada, gente. Boa noite aí para todo mundo que já está dando no chat aí. Oi, tá? Nosso estudo, então, da noite hoje vai ser sobre a ação dos benfeitores espirituais na pandemia. De tempos em tempos, a humanidade sofre uma sacudidela para o despertar do progresso espiritual. E nos últimos anos, nós observamos gradativamente a decadência moral da sociedade em diversos aspectos. Até onde irá a humanidade nesse desvario? Era a pergunta que muitos de nós fazíamos. E nós encontramos a resposta no mais recente livro do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo médium Divaldo Franco, chamado Nos Rumos do Mundo de Regeneração, trazendo para nosso conhecimento todo o trabalho da espiritualidade, de apoio a todos nós encarnados aqui na Terra. Naturalmente, esses minutos de estudo não são suficientes para narrar toda a grandiosidade da obra. Por isso, a gente espera que sirva de estímulo à leitura completa do livro, que foi lançado agora em dezembro de 2020 e já com a primeira edição de 50 mil exemplares totalmente esgotada. Mas quem for aqui de São José, que tiver interesse em adquirir o livro, pode entrar em contato com a gente, porque a USE de São José dos Campos está organizando uma compra coletiva da nova edição, que já está prevista para 5 de março. Mas, em sua palestra virtual de 9 de abril de 2020, e recentemente no dia 30 de janeiro, o Divaldo comenta que os amigos espirituais lhe revelaram um fato. Ele contou que no dia 15 de setembro de 2019, um clarim soou na espiritualidade. Foi um evento semelhante ao relatado em nosso lar em 1939, por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Em 2019, era o alerta do plano espiritual anunciando a chegada da pandemia.
Mas várias anunciações ao longo dos séculos vêm avisando aos seres humanos da chegada desse momento tão importante para a humanidade. Hora da separação do joio do trigo, do fim dos tempos, nova era, não faltaram avisos na Terra nos alertando para a necessidade de despertar o espírito. Em junho de 2006, o espírito Joana de Ângeles já nos trazia uma mensagem onde assinalava que estava acontecendo na Terra, nesse largo período, porque os espíritos já falavam para Kardec, que já tinha iniciado naquela época a transição, né? E essa transição anunciada pelas escrituras e confirmada pelo Espiritismo. Dizia ela, naquele período, 2016, que o planeta já estava sofrendo, experimentando convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, e principalmente na sua constituição moral. Então, a Terra, sendo composta por espíritos, em sua maioria, caminhando entre faixas de inferioridade, vai gradativamente substituindo esses espíritos por outros mais elevados, que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma nova era de paz e de felicidade. Então, a época atual registra cada vez mais que nós estamos vivendo a grande transição do mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração. Muitos espíritos altamente comprometidos com o mal retornaram à Terra para tentar superar as suas mazelas morais, dando a impressão que o mundo piorou de uns tempos para cá, né? Foram muitos também os que retornaram, e nós juntos retornando também com propostas de recuperação, mas ainda muito apegados à perversidade, aos desmandos, à sensualidade, à vileza. Somos ainda muitos que persistimos renitentes no mal e, se até nossa desencarnação nós não provarmos mudanças reais, continuando a nos opor às exigências da evolução, seremos recambiados para mundos inferiores, onde enfrentaremos as consequências dos nossos atos, sofrendo um tipo de expurgo temporário, né, para as regiões primárias, entre as raças atrasadas, tendo o ensejo de sermos úteis e sofrer os efeitos da nossa rebeldia. Até que, conquistando os valores morais, possamos merecer a nova terra. E o Espírito Ismael, em sua mensagem já tão difundida aí na internet, diz que a pandemia resultante da Covid-19, que assola todos os países, faz-se acompanhar de outra muito mais cruel, que é a do crime praticado por autoridades infelizes que exploram o momento, acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Para esses criminosos, conscientes do mal que estão fazendo, a divina providência, diz Ismael, reserva lições de reabilitação muito dolorosas, em razão do seu cinismo, da sua crueldade em relação às massas mutiladas pelo sofrimento e abandono a que se encontram relegadas. Esses vampiros dos bens públicos e particulares não fugirão de si mesmos. Eles não encontrarão conforto na hora do resgate, como acontece com todos aqueles que foram explorados e que eles abandonaram covardemente. Mas Ismael fala também que todos os que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres, porém inferiores, onde sentirão as incríveis dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que eles desrespeitaram. E que eles verão à distância esses desertores
no planeta flutuando, o nosso planeta Terra, né, flutuando nos espaços luminosos, enquanto chorarão amarguras nos primitivos lugares a que farão jus. Então, não nos desesperemos com a aparente falta de impunidade dessas pessoas que estão agindo assim, porque se a justiça terrena falha, a do céu permanece atenta. Então, que da nossa parte nós cumpramos o nosso dever para sanear aqui as nossas falhas, lutando pela honestidade, pela justiça, né? Mas para nosso consolo e esperança, ao mesmo tempo que acompanhamos o aumento da crueldade, da perda da ética, da decadência moral dos costumes, da decadência das conquistas de séculos de civilização e cultura, espíritos nobres, voltados ao ideal da elevação humana, sincronizam com as potências espirituais na edificação de um mundo melhor. Então, é chegada a hora anunciada pelos clarins da espiritualidade de fazer uma mudança estrutural na mentalidade da humanidade inteira. A espiritualidade superior, é claro que já sabia de antemão da ocorrência dessa pandemia, porque era uma medida necessária para essa época de transição e de evolução do nosso planeta. E o Divaldo conta que esse clarim repercutiu em toda a psicosfera terrestre, anunciando um alerta de vigilância. Então, vozes siderais comunicavam a todas as comunidades espirituais a imensa provação que tombaria sobre a Terra dentro de algum tempo. E em princípios do mês de janeiro de 2020, quando começaram a surgir oficialmente as primeiras vítimas, porque, segundo os espíritos, já havia vítimas da doença quando essa ainda não tinha sido identificada. E que, desde o princípio, as comunidades do plano espiritual, como Nosso Lar, localizada entre a cidade do Rio de Janeiro e Campos, conforme revelou Chico Xavier, e outras, como a comunidade Redenção, que se localiza entre Salvador e Feira de Santana, na Bahia, conforme revelou Manuel Filomeno de Miranda, elas se prepararam para poder acolher aqueles que seriam vitimados pela pandemia dentro da lei de causa e efeito. E tão logo as primeiras vítimas da epidemia surgiram, os mentores espirituais começaram a recebê-las. Quando a pandemia se instalou, todas as comunidades do plano espiritual já estavam alertas. E o professor Miranda continua explicando que eram comissões de enfermeiros espirituais que passaram a recolher os recém-desencarnados, por momentos ficavam na própria faixa da terra, para depois removê-los para as comunidades próximas, relacionadas a cada cidade e a cada país. E esse evento me fez lembrar a narrativa do Chico, falando sobre a implantação de um hospital de campanha na fazenda modelo onde ele trabalhava, para atender os desencarnados pela guerra. A enfermeira Narcisa era a responsável pelo local, e o Chico podia ser visto na hora do almoço, andando de lá para cá naquele terreno, vazio, né? Falando sozinho, agachando-se por alguns momentos, numa atitude aos olhos das outras pessoas, meio loucos, né? Meio louca a atitude dele, para quem não tinha evidência, né? Mas, na verdade, o que Chico estava fazendo era conversando e atendendo, dando passes nos espíritos recolhidos que chegavam lá para o atendimento. Mas o Divaldo prossegue, dizendo que os desencarnados passaram a receber um tratamento especial de ternura, de carinho, porque eles não eram vítimas dos seus propósitos perturbadores. Eram mortes coletivas atendendo à proposta da espiritualidade. E logo depois começaram a receber uma terapia específica para liberar o perispírito da marca infeliz da enfermidade degenerativa. O mundo ainda se adaptava
ao que estava sendo chamado de novo normal, quando o espírito Manuel Filomeno de Miranda apareceu para Divaldo, convidando-o a escrever um novo livro com revelações do mundo espiritual, com esclarecimentos sobre a pandemia do coronavírus que se espalhava pelo mundo e que a humanidade até agora está enfrentando. O companheiro espiritual de Divaldo relembrou que não existem doenças e sim doentes, e que essa pandemia é o resultado de uma doença interior da criatura humana que habita este planeta. E ele pergunta e ele também responde: o que o ser humano fez da inteligência? 7.000 anos de ética, de cultura, de civilização, mas também de guerras, de traição, de indignidade, de assalto ao bem, de destruição. E o que encontramos nesse momento social? Alcançamos mais conhecimento, mais inteligência, mas também mais meios para deturpar os valores. Nunca houve tanta conquista da ciência e da tecnologia e tanta hediondez do sentimento e das emoções. Parece, diz ele, que as glórias das conquistas do intelecto somem diante do abismo da crueldade e da dissolução dos costumes. Então, havia chegado o momento de nós, na Terra, sermos testados em nossos princípios éticos e em nossas resistências. E foi então constatado que nós não éramos assim tão fortes, nem tão especiais como a arrogância da modernidade supõe. Mas a espiritualidade continua atenta. As comunidades de vingança na Terra, nas faixas espirituais, foram sendo desmontadas e os seus membros reencarnaram com a última oportunidade de escolherem um futuro melhor para eles mesmos, né? E, ao mesmo tempo, Deus, na sua inefável misericórdia, no seu amor de Pai, já estava enviando há tempos à Terra missionários para a linha de frente, conhecendo o que poderia acontecer no nosso planeta neste ano de 2020, de muitos anos para cá, a espiritualidade já havia providenciado a reencarnação de homens e de mulheres abnegados que reencarnassem na Terra, abraçando a medicina, as doutrinas da saúde, para estarem em condições de atender o planeta e seus homens e mulheres quando chegasse a hora do testemunho. E o momento é esse. Quando observamos a correria do desmando para o prazer, para o encharcamento na vulgaridade, levando grande leva da humanidade a tombar no caos. Para nossa angústia, nós presenciamos os velhos e viciosos hábitos daqueles que costumam desviar recursos, que se aproveitam da dor para engendrar negociatas, elegendo sempre os seus interesses mesquinhos em detrimento das urgências da sociedade. Então, esses administradores indignos, de moral vulgar, acostumados com a vilania da impunidade, desconhecem que este tempo que vivemos marca a passagem da Terra para uma nova era. E que a transição planetária se dará em decorrência da renovação moral e ética das pessoas. Ismael, o protetor do Brasil, nos diz que foi a nossa conduta moral que atraiu os tormentos da pandemia da Covid-19, que ora afligem e atemorizam multidões em desalinho. E como que nós atraímos isso? Com a nossa injustiça, a nossa promiscuidade, a nossa vileza moral da maioria dos seres humanos e que muitos ainda incontáveis, na sua suprema ignorância, sedentos dos prazeres ultrajantes, ainda não se deram conta da terrível dizimação. E antes de decidir pela pandemia,
estavam previstos horrores e alucinações devastadoras, guerras impiedosas, a começar pelos lares em desalinho, comunidades e países que seriam aniquilados, quando então tudo mudou. A espiritualidade julgou melhor, julgou que a pandemia seria a melhor guerra, porque uniria a todos diante de um mesmo inimigo. Isso porque o Senhor não deseja a destruição de nós que estamos errando, mas sim deseja o desaparecimento do crime. E, por misericórdia, a pandemia vai reduzir, vai diminuir o tempo de depuração necessário para nós aqui na Terra. Então, desde o início da pandemia, muitos benfeitores abnegados, que já poderiam estar desfrutando de esferas celestiais, se propuseram a contribuir com a humanidade nesse momento tão difícil. E das colônias desceram ao nosso planeta em desolação as equipes socorristas, em nome de Jesus, e mergulharam em atendimentos específicos. Todos foram convidados ao serviço de amor e de caridade aos nossos irmãos necessitados aqui na Terra. Caravanas de socorro e todas as providências foram tomadas para receber os irmãos que desencarnaram nessa trágica tempestade viral. Mais cruel do que uma guerra, diz Ismael, a pandemia em tela ceifará centenas de milhares de vidas, umas em razão do natural processo de mudança moral do planeta. E o professor Miranda fala, então, a Divaldo, que eles, os Espíritos do Senhor, desceram à Terra com uma legião, uma verdadeira multidão de benfeitores para nos amparar, para diminuir as nossas dores, para balbuciar nos nossos ouvidos canções de esperança e preces de misericórdia, tudo na tentativa de diminuir em nós os efeitos da pandemia. Principalmente, vejam bem o que ele diz, nos bairros muito populosos e sem nenhuma defesa, sem qualquer recurso para poder evitar o contágio por causa da grande quantidade de vidas que habitam esses lugares. Quando eu ouvi essa fala, eu me lembrei que eu costumava dizer que era a vacina de Deus presente nessas comunidades para justificar por que o vírus não dizimava essas populações inteiras, dada a fragilidade das suas vidas. Mas aí está a resposta, a ação dos benfeitores espirituais. Mas o professor Miranda prossegue, dizendo que eles, os espíritos, gostariam de nos passar, através do livro, uma mensagem para que a gente veja como é fácil gozar de saúde, como é fácil poder amar, e como é fácil ajudar, e como é fácil viver depois da morte, na glória da imortalidade, desfrutando as bênçãos que Deus promete a todos os seus eleitos, a todos aqueles que se dedicam à ação de benemerência, de caridade e de amor. E eles aproveitam também para oferecer para a gente uma visão que nos ajude para que mais facilmente consigamos a vitória sobre o que ele chama de monstro, que é o coronavírus. E, acima de tudo, reforçar que tudo isso é necessário, porque o nosso planeta está transitando de uma fase primária para uma fase melhor. E assim, no dia 23 de maio de 2020, Manuel Filomeno de Miranda, junto com outras duas entidades, inicia o trabalho de psicografia dessa obra através do Divaldo. Então, esse clarim, como nós já dissemos, anunciava um grande sofrimento para o planeta terrestre. E essas entidades venerandas se reuniram nas imensas comunidades e começaram, então, a discutir e estabelecer um programa de urgência para atender a todos nós, filhos de Deus, no momento desse vendaval. E assim ele vai escrevendo o livro, capítulo a capítulo, que veio a se chamar No Rumo do Mundo de Regeneração.
Ele fala da presença dos apóstolos da caridade, do amor, da fraternidade, do bem, formando uma família de misericórdia, socorrendo com solidariedade, com compaixão, todas as vítimas, sejam aquelas que sucumbiram com a contaminação ou os familiares que choram suas perdas efetivas, já que ninguém consegue fugir do determinismo do sofrimento. E ele explica que a dor que se avoluma pelo planeta não apenas é um castigo, um flagelo, mas é, sobretudo, um convite à reflexão, como análise à transitoriedade do corpo, com o propósito de convocar as mentes e os corações para o ser espiritual que todos nós somos. A grande verdade é que todos nós, sem exceção, estamos recebendo o amor de Jesus Cristo, e ele chega através desses enfermeiros espirituais que zelosamente estão inspirando os sacerdotes da medicina, os missionários do labor, desde servidores hospitalares até os encarregados da higiene e os cientistas preocupados com a elaboração emergente de uma vacina. E a benfeitora Joana de Ângeles diz que nenhum receio deve ser cultivado nessa hora, porque mesmo que ocorra a nossa desencarnação, esse é um fenômeno natural e é veículo da vida que se manifestará em outra dimensão. Então, o momento atual, gente, é de aprendizado e de evolução para a humanidade. Vale a pena repetir. Precisamos perceber que esse vírus, os espíritos dizem que está reeducando a humanidade a voltar para o lar, a reconstruir a família, a descobrir a sua fragilidade. Temos que ter essa consciência de que passamos por um momento de extrema importância no mundo. Não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas o homem velho, que ainda é muito intenso dentro de nós, precisa dar lugar a um ser renascido, liberto de todas essas crenças arcaicas e pensamentos defasados que a gente ainda traz. Então, é um momento de reflexão pessoal, familiar, social, para que nós possamos superar as antigas más inclinações que carregamos e que, ao cessar da pandemia, não voltemos mais aos antigos hábitos. É o momento, então, de uma nova ordem social na Terra, diz o Manuel Filomeno de Miranda. Uma ordem, tanto de ordem individual quanto coletiva. Mas não é essa nova ordem proposta pela ONU, porque não será mais a lei do mais forte, do que tem mais poder e do que tem dinheiro. Mas vocês não podem perguntar, mas quais são e quem são as vítimas da Covid-19? Se nós analisarmos melhor, de acordo com o conhecimento espírita, só é chamado ao retorno aquele que encerrou sua etapa aqui na Terra. Quem fica ainda tem muito trabalho pela frente, principalmente na condição moral. E sendo um momento de aprendizado e de autoconhecimento, vamos fazer que nós saiamos dessa psicosfera tóxica e, ao invés de pensarmos e divulgarmos o número de infectados, de mortos, que nós consigamos avaliar o número de pensamentos positivos que nós já conseguimos emitir, o número de palavras que nós já conseguimos proferir para acalmar a aflição de um semelhante, para estimular, para levantar o ânimo das pessoas, para dar coragem para prosseguir com a vida. Afinal, para que a gente quer o fim da pandemia? Para voltar a fazer tudo de errado que a gente fazia antes? Tem um psiquiatra, numa recente entrevista, que reportou a sua preocupação com a síndrome social pós-Covid, que ele prevê para 2024. Diz ele que em todas as ocasiões que a humanidade sofreu semelhante tragédia, muitos, quando sobreviveram, desenvolvem essa síndrome e passam a viver despudoradamente, fazendo tudo que tem direito, alegando que não sabem até quando vão continuar vivos
Então, o negócio é aproveitar a vida, que no sentido egoísta do termo, significa desfrutar de tudo que é bom que a vida possa oferecer, egoisticamente, né? No outro dia eu ouvi uma pessoa falando que vai sumir no mundo, vai viajar sem parar. E aí a gente pergunta, mas é isso que a gente aprendeu com a pandemia? Queremos voltar para o exterior, para as coisas efêmeras, para subir na vida, para conquistar posições, ser destaque, estar no pódio, desprezar o próximo, dar pernadas, puxar tapete do colega no trabalho, entrar novamente num consumismo desenfreado? Não, gente. Os espíritos dizem que está na hora da gente fazer a viagem interior, de conexão com Deus, viajar para dentro, a fim de implementar novos hábitos em nossas vidas. Hábitos mais espirituais, mais morais, lembrando que somos almas imortais, que estamos momentaneamente nesse corpo, a fim de atingirmos o nosso progresso intelecto-moral. Do intelecto nós já conseguimos muito. Agora está na hora da grande mudança. Mas não de casa, de aquisições de bens materiais cada vez maiores. Claro que a vida vai ter que continuar, mas com uma outra visão. Principalmente da aquisição dos valores que a ferrugem não consome, nem o ladrão surrupia. E o conhecimento espírita nos faz ter uma responsabilidade muito maior. Então, não adianta a gente rezar para que logo passe, porque não vai ser tão fácil assim. Muitas pessoas estão recolhidas, reclamando do isolamento e exclamando: eu não vejo a hora de tomar a vacina e voltar a ter minha vida de volta. Vem vacina, como se num abrir e piscar de olhos, uma picadinha acabasse com todos os males. Diz Manuel Filomeno de Miranda que as sonhadas soluções apressadas mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Ou seja, gente, as vacinas não resolverão o sofrimento da civilização. Hoje, nós já sabemos que um sistema imunológico forte consegue resistir à Covid-19. Mas a ciência também já comprova que a bondade, o bom humor, a alegria aumentam a nossa resistência. A Anete Guimarães, em um de seus vídeos, ela levanta uma questão. E se por acaso houvesse uma dizimação geral incontrolável? Quem sobreviveria? E ela responde que a ciência normalmente diria que são os mais fortes, né? Mas essa mesma ciência hoje já diz que se nós cultivarmos a bondade, se fizermos o bem, fortalecemos nosso sistema imunológico e resistiríamos, se não estiver na nossa programação desencarnar por conta da Covid. E ela resgata um ensinamento antigo de Jesus, que diz que os mansos e pacíficos herdarão a terra. Ou seja, o grande poder está na bondade, no amor, no bem que praticamos. Mas os que já partiram, cumpriram a sua jornada, e os bons que nos antecederam no regresso se juntarão a essas equipes espirituais de trabalho no bem. Mas o trabalho da espiritualidade é intenso. O Espírito de Ismael também revela que eles estão fazendo um trabalho enorme na luta contra as forças do mal, tanto aqui dos encarnados quanto dos desencarnados. Diz ele que são esforços contínuos que as equipes do bem estão fazendo, vigilantes e operosas, trabalhando com as multidões de desencarnados nessa psicosfera tenebrosa dos lugares enfermos. E eles procuram interferir de toda forma possível nos sonhos bélicos, nos pensamentos nocivos, nas decisões criminosas e nos anelos de rebeldia dos povos
inspirando as criaturas, socorrendo-as com as possibilidades que estão ao alcance deles, né? Porque depende também das criaturas mudarem. Mas eles tentam desviar a atenção do mal dessas mentes viciadas. Tentam encaminhar para o trabalho e para o dever de solidariedade todos aqueles que, porque não sabem por que fatores eles terminaram tendo as ocorrências danosas, então ele diz que essas pessoas precisam de alívio, porque estão desesperadas, estão revoltadas, estão com um sentimento de injustiça que elas carregam pesadamente. Então a equipe está trabalhando com toda essa espécie de gente. E a gente vendo isso, vê também como é que a gente pode colaborar com as equipes do bem, na medida em que a gente procura não fazer parte dessa turba de necessitados, de desestruturados, dando mais trabalho para a espiritualidade. Então, eles recomendam o quê? Aceitação, oração, fé, esperança, que são as formas que nós temos para encarar as dificuldades do momento. Eles recomendam que a gente semeie amor, caridade, para que a gente se aproxime de Jesus, para nós vencermos e cultivarmos a paz interior e no nosso redor. E conforme nos garante o Dodô Bezerra, em suas inúmeras mensagens, ante a interrogação dos desafios que parecem apresentar uma humanidade em decadência, podemos ter certeza que a barca terrestre continua sob o comando do nauta Jesus. E, na sua marcha inexorável, irá aportar no país da regeneração. E o Espiritismo está aí com esse trabalho de iluminar as consciências. Daí o resultado dessa obra, um conteúdo tão significativo neste momento tão precioso para a humanidade. E a gente deixa, então, aqui o convite para que a gente comece a ler o livro. Vamos ler o livro, então, todo, porque isso aqui foi só uma pincelada para vocês terem uma ideia, né, de tanta coisa boa que lá no livro tem para a gente ler. Então, vamos aproveitar a oportunidade agora para encerrar o nosso estudo da noite, fazendo a nossa prece de encerramento, agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus e a toda a equipe espiritual que se mantém ativa, nos ajudando sempre, em todos os momentos. O que podemos pedir é a misericórdia divina, frente às nossas loucuras, às nossas dores e os nossos desatinos, diante da nossa vontade ainda tão débil e frágil. Nós imploramos, Senhor, que nos ampare até que essa luzinha dentro de nós consiga ampliar a claridade. Sabemos que somos as almas equivocadas do passado em todas as áreas, mas hoje algo dentro de nós já nos convida a uma transformação. Por isso, ilumine nossas mentes, fique conosco, para que finalmente consigamos entender as tuas palavras e aproveitemos esta nossa última hora. Abençoe a todos nós, conectados com a espiritualidade superior, em busca de fortaleza, de coragem, para avançarmos um pouco mais, superando as nossas mazelas de tantos séculos. Fica conosco, querido Mestre, que nos comprometemos a persistir na luta pelo bem e pelo amor, consolidando a nossa vontade de semear o teu evangelho e as tuas lições. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. É isso aí, gente.
Então, nós terminamos o nosso estudo, agradecendo a participação de vocês, e semana que vem tem mais. Até lá, então.